Olá, advisors, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com uma edição do Trigo no Coffee. Estamos com o nosso colega Fifico da Veda, um escritório associado à XP com mais de 10 bilhões de reais sob gestão. Acho que vai ser um papo muito interessante. Aproveitem. Tudo bem, Fifico? Tudo ótimo, Ricardo. E você? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Acho que Fifico aí tem muita experiência no mercado, um cara que acho que vai contribuir bastante aí com o nosso programa. Fifico, conta para mim aí, por favor, né? Antes da gente entrar aí, quem que é o Fifico aí? Dá uma visão aí para nós. Vou fazer uma história longa, curta, mas antes, obrigado pelo... Você como eu, né? Então, a gente pinta o cabelo, né? Mas antes eu queria agradecer o convite, estou muito honrado, muito bem recebido aqui pelo time todo. Bom, o Fifico, também conhecido como Luiz Francisco, né? Tem 40 anos de mercado, tem uma trajetória longa, começou trabalhando em banco, num banco pequeno, depois já se enveredou aí pelo mundo da área comercial, trabalhando em corretoras como agente autônomo. No ano que vem farei 40 anos. Poxa, 40 anos. Da minha primeira certificação como agente autônomo. Antes de continuar, Fifico, eu vou servir um café aqui com a nossa prensa francesa aqui. Sempre sou meio desastrado disso aqui. Tem que ser devagar. Exatamente. Então, cuidado aí. Já está virado para você. Se explodir, vai ser no seu colo. Sem variar, mas dizem que é gostoso. Saúde. Saúde. E ficou, conta pra nós aí, você tem filhos? Tenho dois, tenho um casal, Luiz Eduardo com 32 anos e a Bruna 30 anos. E são do mercado financeiro que nem o pai, não? Não. Não? Minha filha é artista, designer, gráfica. Olha que legal. E o Luiz Eduardo gosta do mercado, mas trabalha com consultoria. Consultoria financeira ou consultoria? Trabalha na McKinsey. Ah, na McKinsey. Toda consultoria estratégica. Fez administração em finanças e se enveredou por esse outro lado aí de uma maneira geral, não deixa de ser um pouco de mercado, né? Precisa entender de finanças para ser um consultor. Né? E você tem algum hobby? Tenho vários hobbies. Eu gosto muito de esportes, principalmente. Bom, eu já sei que você chegou aqui, o pessoal, vou contar aqui para vocês, ele veio de bicicleta aqui, deu uma confusão aqui, que a gente não está acostumado a receber a turma de bicicleta aqui. Às vezes eu faço uma confusão aí na garagem, né? Não estava achando, não tinha vaga, né? Fui muito bem recebido, conseguiram organizar lá para eu parar a bicicleta. Chegou bem. Mas eu gosto de pedalar um pouquinho, gosto de natação, gosto bastante de esporte. Gosto de mergulhar, estava te contando um pouquinho aqui antes de entrar no ar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E por que foi esse gosto de esporte? Assim? Foi família? Você começou? Pai? Como é que começou isso aí? Meu pai era esportista. O que ele fazia? Jogar vôlei, remar. Meu pai morava no Rio. Mas você é paulista? Eu sou paulista. Paulista, tá. Pai carioca? A família do meu pai é carioca. Meu pai acabou nascendo em Tubarão, Santa Catarina. Olha que legal. Mas foi com 12 anos de idade, ele foi para o Rio. E, enfim... antes de universidade e tudo, ele adolescência, né, morou no Rio e ele sempre gostou muito de jogar futebol. Qual que é a profissão do seu pai? Meu pai foi engenheiro civil. Engenheiro. E aí você fez administração. E eu fiz administração. Geralmente quem é engenheiro, eu sou engenheiro, né? Todo mundo da família, porque meu tio era engenheiro, quer dizer, então geralmente... Meu irmão seguiu meu pai. Aí você foi... Você resolveu ganhar dinheiro, é isso? Não sei. Eu saí de engenharia para ganhar dinheiro. Não, eu gosto mais de finanças do que construção, vamos dizer assim. E aí você estava falando do seu hobby, você disse que pedala, enfim... Eu gosto de pedalar um pouquinho, acabo usando bicicleta no dia a dia, facilita muito, desestressa muito. E você... Quanto você anda para ir para o trabalho? Assim, que é uns 5 km, 10 km? Não chega a isso. Eu moro aqui perto de vocês. Nós estamos aqui na Surubim, no Brooklyn. Eu moro ali em cima, na rua Nova York. Trabalho na Vila Olímpia, na Faria Lima.
é coisa de 20, 22 minutos, mas é talvez 3,5 km. Eu faço o caminho mais longo, mas o caminho mais seguro, muito plano, então é super tranquilo. E o que você faz mais de esporte? Você disse que caminha, você falou que faz mergulho, É, falou que faz esqui também, né? No dia a dia eu vou à academia, faço natação e pilates, né? Estava brincando com vocês quando fazem... Isso aí entrega idade, né? Entrega idade. São esportes... Radicais. Não é bem esportes, né? É mais assim, uma ginástica regenerativa, né? Ginástica é um antigo... só gente velha que só fala, gente velha, né? Coisas para você se manter bem, mas... e estar preparado para, de vez em quando, né? Dar uma esquiadinha, dar um mergulho e não sentir tanto o peso disso, né? Mas assim, regularmente assim você não faz, é mais uma coisa mais... Não, eu faço todo dia. Todo dia? Vou à academia todo dia. Todo dia? Todo dia. Isso é magrinho assim, né? Tá sempre O dia que eu não vou é um dia mais pior na minha vida. Isso ajuda assim no seu trabalho? Total. Total, né? Total. Não, tem que desestressar. Tem gente que gosta de manhã, eu gosto de ler muito de manhã, chegar no escritório, mas quando eu vou à academia de manhã, faço uma aula de pilates... Você acorda que horas? Muda o dia. Que hora, cara, você acorda? Eu acordo 5h30, 5h40. 5h30? Caraca, sou de acordar cedo, sempre fui. Sempre gostei de estudar cedo. E aí você vai na academia? Não, aí eu prefiro chegar cedo no escritório, fazer a lição de casa e você vai de manhã e vou 6, 7 Você horas. falou que lê de manhã? Como assim? Leio jornais. Jornais. Valor econômico. O tradicional mesmo, Valor não é econômico, digital. Old school. Os e-mails. Não, digital. Digital. Tá, digital. Outro dia cheguei na casa de um amigo meu no interior, vi um Estadão lá, falei, coisa mais antiga. Isso é minha mulher, isso é a Cissa, minha mulher. Falei, nossa, ainda tem jornal, nem no meu escritório tem mais jornal. Vocês têm jornal aqui? De papel, não? Para o cliente ler na recepção, acho que não. Acho que não, a gente não tem, aqui é totalmente digital. Mas sei lá, às vezes tem gente que gosta, né? Tem gente que, lá no meu prédio, por exemplo, eu vejo o pessoal tem um valor econômico ali, tem gente que ainda gosta, né? Não se acostuma muito, né? Mas não, isso eu sei fazer, fazer o download do jornal, eu sei fazer. Eu não sei muita coisa de... O pessoal no escritório me bagunça bastante comigo, né? Eu estou sempre perdido lá. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Muito bom, muito bom. E a sua esposa também, no caso financeiro, não? O que faz? Não, a minha esposa é bem curiosa a carreira dela, a vida dela, né? Como estudante, ela fez engenharia, fez letras, fez administração, que acabou se formando, trabalhou durante muitos anos em banco, e uma carreira brilhante, mas quando nasceu nossa segunda filha, 30 anos atrás, a Bruna, ela tinha uma vontade muito grande de escrever, né? Ela gostava de ler para as crianças, então ela se tornou uma escritora e ela escreveu mais de uma centena de livros infantis. É mesmo? Poxa, então ela partiu para um universo bem diferente. Como é o nome dela? Patrícia Engel Seco. Engel, não é Engel? É Engel, né? Em alemão, né? Engel. Anjo, não é o anjo. Tá. Engel como se fosse de anjo. Entendi. Só que aí com E. E aí hoje ela escreve livros, então, para... Hoje ela escreve menos, faz mais projetos de cultura do que propriamente de escrever. Às vezes produz alguma coisa. Produz o quê? De livros. De livros, né? Tá. Poxa, mas ajuda. Que coisa muito bacana. Tem muita gente, que é incrível como tem gente que tem vontade de escrever, né? Por motivos assim. Um é porque é uma pessoa de aventura, que quer escrever um livro sobre aventura, o outro porque nasceu filho e quer contar uma história para o filho, a outra porque é um amante dos seus cachorros, quer contar a história dos cachorros, e aí precisa de alguém para colocar isso ordenadamente, organizar e chegar ao produto final, né? Produzir isso. É impressionante. E o bacana do livro é que é uma coisa que você faz para a eternidade, né? Que a pessoa vai, os livros ficam, você sempre lembrando, contribui, né? Ainda mais para as crianças, deve ser um orgulho grande para vocês aí. Muito. E na época que quando ela começou a escrever, os seus filhos já eram mais... Não? Quando a Bruna nasceu, há 30 anos atrás. Aí ela pediu demissão no banco. Tá. Ela praticamente não voltou depois do período de licença. Tá.
E os livros dela vendem ainda hoje, assim? Como que é? Na verdade, ela produziu muito livros com lei de incentivo à cultura, então, com patrocínio. Então, né, são histórias para ser assim? doados, são Histórias. Para ser doados, né, nas escolas públicas. Que legal. Foi assim que começou. Pô, é legal que balanceia um pouco, né? Você vende para as escolas, desculpa, a editora Melhoramentos ainda vende livros para as escolas, material de algumas escolas. Você falou mais de 100 títulos disso, né? Mais 100 títulos. Pô, muito legal. Fifico, me fala um pouco aí, assim, como é que você surgiu, assim, o interesse aí pelo mundo corporativo, cara? Você diz, como é que eu entrei para o mercado financeiro? Para o mercado financeiro. Essas coisas a gente não sabe muito, né? Eu me lembro que no tempo da faculdade, eu esperava o jornal da tarde, na segunda-feira, para ler uma página que tinha de mercado financeiro. Isso é uma coisa que me traz assim um pouco do porque eu comecei a gostar. Eu gostava de ler sobre isso e aí foi natural. Seu pai é engenheiro o quê? Você falou? Engenheiro civil. Civil, quer dizer, também não tem muito a ver. Né? Mas aí e tem alguém na família? Não, simplesmente você gostava mesmo e... Não e o seu irmão é engenheiro o quê? Meu irmão é engenheiro civil. Civil também, quer dizer, seguiu você... Eu sou um pouco diferente, né? Daqui a pouco eu acho que você vai perguntar que time eu torço. Esqueci, cara, essa é boa. Você vai perguntar que time eu torço. Vai fazer sucesso não? Entendeu? Que time você torce? Então, eu brinco que eu nasci Flamengo, né? Que é o time do meu pai. Sim. Depois eu me tornei Palmeiras e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Eu já gostava de você, agora fez sentido. Assim, você virou Palmeiras com razão. Você tem um tio palmeirense? Seco é italiano, né? Então, não sou. Seco, mas não é seco, é 2 Cs, né? É com 2 Cs. Não, qual que é a origem do seco? Agora você me fez uma pergunta difícil. É mesmo? É um pouco italiano, um pouco português. Português, tá. Acho que tem gente na família que sabe explicar melhor, mas acho que meu pai nunca soube explicar Bom, aí está dizendo, você acabou indo, e como é que você começou aí na entrada no mercado? Então, fazendo já na faculdade, fui fazer um estágio no Banco Geral do Comércio. Tá. Lá na Líbano Badaró. Lá na Líbano Badaró. Bastante tempo. E fiz na área de crédito. Depois fui para a mesa de Open. Trabalhei no Open Market. Operador júnior, operador trainee, saí como operador júnior. Mas logo no início eu percebi que eu, assim, com 1 ano e 8 meses de CLT, eu tive um convite para ir conhecer a Aceite Corretora, que era uma das maiores corretoras naquele tempo. E gostei muito da proposta. Até foi muito engraçado que quando eu fui entrevistado, a pessoa falou assim, a gente tem uma mesa de renda variável aqui, mas você não tem formação de renda variável, você não está pronto para entrar, né? Eu falei assim, não tenho. Não, mas a gente tem uma mesa aqui de agente autônomo e você acha que tem esse perfil, né? Conhece pessoas para montar uma carteira de investimento, procurar pessoas, fazer a parte comercial. Eu falei assim, sim. E aí foi assim que eu comecei, assim, meio que sem querer, né? Na área comercial, sendo um agente autônomo em 1985. 85? Na época era tudo analógico, então, né? 85 não tinha nada. Era analógico, acho que era analógico, que 10, 15 anos atrás era analógico. Cara, que história legal. O mercado era bem pequeno, né? Muito possibilidades que você tinha de produtos, de investimentos, era assim, baixíssimo. O que era na época? Conta para nós. Os investidores compravam CDB de bancos. CDB de um ano, basicamente era isso. E a a renda variável era bastante ativo. Tá. Obviamente a liquidez era muito menor, o número de ativos menor. Sim. Mas a gente trabalhava muito com opção, né? Opção de compra, opção de venda só quando tinha alguma coisa casada. E obviamente você tinha 3, 4, 5 papéis que tinham liquidez nas opções, né? Petrobras, a Vale, Sharp, Paranapanema. Caramba, isso a gente está falando quanto tempo atrás? 40 anos atrás. Que loucura. A gente fazia bastante coisa, as corretoras eram bastante... O que era assim esse trabalho assim de... Porque você captava o cliente também, né? Você era o comercial. O que eram os clientes na época assim que tinham acesso?
os bancos não estavam interessados em fazer a venda de produtos direto para os clientes. Eles não tinham produtos. Tá. Eles tinham CDB, Tá. os CDBs, mas eles preferiam vender isso no atacado Sim. para que nós fizéssemos as distribuições no varejo. Tá. Então era curioso, porque o cliente ele não é que ele era mal atendido, o banco não tinha foco. Então, naquele tempo, a gente fazia o investimento do overnight, né? Tá, sim. Que é o CDI hoje. Sim. Então, o cliente passava o dinheiro todo dia ali no overnight, pegava a taxa do dia, né? Diferente de hoje, que você tem uma previsibilidade um pouco maior, mais longa, né? Do que é a Selic. Naquele tempo, você tinha... Era o tempo da inflação alta, né? Você tinha todo dia uma taxa de juros. Conta pra turma como que era, que muita gente, o pessoal dos baby da geração mais nova não tem a menor ideia como era isso aí. Acho que era mais ou menos isso. Hoje você tem uma Selic que tem uma razoável previsibilidade, você tem uma inflação controlada, né? E naquela época você não tinha. Então, assim, vou falar uma coisa que talvez vai assustar algumas pessoas, mas o CDB que a gente está falando aqui de um ano era 1.000%, 1.200%. Caraca. Essa era a taxa, né? Então, o investidor, como não tinha muita previsibilidade do que vai acontecer, inflação muito alta, ele gostava muito de comprar imóveis, né? Isso vem, né? Já vai na história. Hoje em dia não é bem assim, né? Mas antes patrimônio das pessoas era muito imóvel, por conta de tijolo, né? Por conta da inflação muito alta. E os investimentos eram ou feito pré-fixado num CDB mais longo, né, de um ano, Tá. Né, não era mais longo Mais que isso. Tá. Títulos do governo, Tudo alguma muito coisa. prazista. Né? Alguns investidores gostavam da bolsa. E como é que era o cara na bolsa? Assim, chegava para ele, pô, tenho aqui uma meia dúzia de papéis. Aí como é que era? Quem era esse cara, assim, o poder aquisitivo? Imagino que era um poder já um pouco maior. Não, né? sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Era eram investidores mais qualificados. Mais qualificados. Tá. Não tinha muito varejo. O varejo era mais poupança. Tá. Então a gente tinha, de novo, muito dinheiro do cliente no dia a dia, Tá. ali rodando no pós-fixado, algum dinheiro no pré-fixado, CDB de um ano, e alguns investidores gostavam de fazer operação a termo, era uma coisa que a gente fazia bastante, financiamento a termo, de 30 dias, talvez 60, e a gente fazia muito financiamento de opção, só que diferentemente de hoje, eu tinha um cadernão desse tamanho, assim, uma planilha que eu ia anotando. A gente tinha uma 41C, uma coisa assim, HP, extremamente tecnológica. Tinha alguém que sabia fazer um pouco de cálculo, mas a gente fazia muito no manual e entrava muito em operações de financiamento. Quando a gente olha naquela época em relação a essa, imagina que a quantidade de clientes era muito menor, né? Sim, né? Hoje é muito mais difundido, tem mais clientes de varejo, os clientes procuram investimentos mais sofisticados, mas era uma gama muito menor de oportunidades. Hoje você tem um mar aberto. Né? Hoje é bem mais fácil você fazer um bom trabalho do que era. O que era? Telefone, precisa angariar cliente? Telefone. O banco passava cliente para vocês? Não, como é que era isso aí? Ou era por indicação? Como é que... Não, eu fiz minha carteira por indicação, né? Com os amigos do meu pai, com os pais dos meus amigos, e por aí. Era um mundo um pouco mais fácil, de novo, porque o cliente era muito mal atendido no banco, né? Não era core do banco esse negócio. Então, o cliente, de novo, ia comprar um CDB no banco, cliente grande, e a gente tinha uma taxa no mesmo banco melhor do que o próprio banco oferecia para ele. Entendi. Isso ainda a gente colocando um spread. Porque não tinha concorrência, né? Muito pouco, imagino, né? Exato. E depois que você saiu da Aceite, você foi parar onde? Então, aí, Aceite, eu passei por outras corretoras. Você ficou quanto tempo na Aceite? Foi de 85 a acho que 88. 87. Foi um período curto. Tá. A Aceite passou por um problema financeiro. Tá. Aí tive em outras corretoras. E em 99, assim, fazendo um fast forward, em 99 eu fui trabalhar na LLA, que foi a primeira, né? Eu brinquei com vocês que é a XP Analógica. XP Analógica. A primeira distribuidora de fundos, né? A primeira plataforma aberta. Né? Tá. A LLA, né? Fazia
distribuição de produtos de investimentos, de fundos de investimentos, basicamente. E a partir daí, né, que nasceu o GPS, o Reliance, os bancos, né, os privates dos bancos começaram a perceber que os clientes precisavam ter acesso a outros produtos de investimento, não só o que o próprio banco produzia, né? Sim. Estruturava, parte de fundos, assets, etc. E a LLA fez sucesso na época? A LLA fez muito sucesso na época e alguns anos depois, em 2011, foi vendida para o Andy Bank, Andorra Bank, pessoal do grupo espanhol. E está até hoje. Hoje não é mais analógico. Hoje é o Andy Bank. Tenho grandes amigos lá. Hoje é uma plataforma concorrente aí, né? Você conhece, claro. Sim, claro. Da BTG, Genial, XP. Sim, sim. Engraçado que você falou que era uma empresa muito boa, né? Uma corretora que você falou analógica e tal, e o que é tecnologia, né? Porque poderia ter virado uma XP, né? Teoricamente, né? Não é? Então. O Andy Bank entrou em 2011 investindo capital para se tornar um player importante, relevante nesse mercado. E esse é o trabalho que eles estão procurando fazer lá, né? E eu fiquei lá até de 99 até 2015. Em 2013 eu saí da área comercial para ir para a gestão. E depois passei por um multifamily office, a Thaler, e estou na Veda desde 2018. A Veda foi fundada em 2017. Quer dizer, praticamente quase desde o início da Veda, né? Quer dizer, você passou, né? Foi assessor, comercial, gestão, assim. O que você gosta mais aí? Eu gosto mais da parte de gestão, de relacionamento com vocês, né, de estar próximo às grandes cabeças, né, a quem de fato, enfim, aprendendo todo dia, escutando os gestores, os economistas, né? Nesses 40 anos que você falou, você passou por um monte de coisa, assim, né? Imagino, né? Tem história pra caramba. E que você acha que foi um maior desafio, assim, nesse período, assim? Conta uma história, assim, você fala, poxa vida, essa história realmente foi muito legal, assim, tem algumas histórias, imagina deve ter várias, né? Então, assim, sim, sem dúvida, tem várias histórias, né? Mas eu acho assim, todo dia você tem um desafio, né? Essa é sempre a mensagem que eu gosto de passar para as pessoas mais novas, né? O dia fácil, você comemora, mas se prepara para o dia seguinte. Comemora 24 horas, então, no dia seguinte volta para a terra, né? É um pouco do que o Abel Ferreira, nosso treinador lá do Palmeiras, fala, né? A gente sofre 24 horas ou comemora 24 horas. Depois você tem que acordar e matar um leão de novo. Né? E também, né, quando você tem o dia difícil, né? E é difícil, né? A área comercial, por exemplo, não tem nada de fácil. Né? Você toma muito não se desanimar e voltar para o jogo no dia seguinte com a cabeça boa. Era mais fácil no passado do que agora? Sem dúvida. Era? Sem dúvida. Por quê? Foi mais fácil no começo da minha carreira, você tinha menos concorrência. Competição. Hoje você tem muita competição. Então, sem dúvida, hoje é muito fácil o teu cliente ouvir de um outro escritório, de uma outra pessoa, que lá eles fazem diferente enfim, levar o seu cliente embora. Então é um trabalho muito árduo de você estar sempre próximo do cliente nas horas ruins, mais do que nas horas boas. Esse é um trabalho muito de formiguinha. E eu acho legal, assim, que você fala de desafio, você perguntou de desafio. O desafio é diário, né? Então, assim, eu gosto de dizer que todo dia estou aprendendo alguma coisa nova. Né? Seja com um cliente, seja por alguma razão econômica. Então é um trabalho que é muito você tem que evoluir todo dia. Todo dia aprender. Eu brigo muito lá no escritório que a gente não pode parar no tempo, que a gente não pode se acomodar, que a gente precisa estar o tempo inteiro levando para o assessor a importância de
Não basta você ter uma prova de agente autônomo, né? Você tem que evoluir, continuar a estudar, participar. Hoje você tem muita informação boa, né? Muito conteúdo bom para você ouvir, para você, enfim, ler. Então, assim, é um trabalho... Como você aprende hoje? Você olha, você tem alguma coisa que você segue? Como é que você... De novo, eu estou o dia inteiro falando com vocês, né? Que são as pessoas que eu brinco que é o lado, mais racional, o termômetro. Né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, você está preparado para dar uma entrevista, para apresentar alguma coisa? Eu falo assim, cara, eu me preparo todo dia. Eu estou todo dia estudando. A hora que eu estou lendo alguma coisa, eu estava agora, te falei que eu estava 4 dias na Bahia por um casamento, descansar um pouco. Mas eu continuava acordando às 6 horas da manhã e eu procurava ler, não deixar muita coisa atrasada, né? Tá acompanhando, porque as coisas estão muito, né? A gente tá aí num turbilhão aí de emoções, né? Eu brinco que acho que foram 171 dias sem chover em Brasília e choveu, mas o ano não acaba. O ano difícil. Sim, foi muito difícil. Né? E eu tenho falado já há algumas semanas, talvez 2 meses, que a nossa vida não vai ser fácil, não pense que vai ser fácil, vai continuar sendo difícil, né? Porque a gente tem passado anos duros. Não, assim, você falando dos duros, né, Fifico? Agora, a gente, há 40 anos atrás, na sua experiência, a gente teve hiperinflação, coisas que a gente não tem. Mesmo assim, você acha que foi mais... Hoje está mais difícil do que... A última crise é sempre a pior. Esses últimos anos têm sido muito duros. Tem sido muito difícil. Muito difícil. E outra coisa que eu gosto de dizer é que... Você já pensou em desistir, não? Nunca. E jamais ia admitir isso aqui. Escrever um livro. Jamais ia admitir isso aqui. Não, estou sempre batendo na mesma tecla, né? Resiliência, que o assessor tem que estar na frente do acontecimento, né? Quando vem algum problema, a gente tem que antecipar para o cliente, olha, teve aqui aconteceu isso, eu estou entendendo o que está acontecendo. Tentar passar tranquilidade. O pior é o cliente ter a notícia ruim antes e depois ir atrás da informação. Né? Então a gente tem que estar antecipando os fatos. De novo, você tem que estar mais presente nos momentos mais difíceis. Como é que você explica para um cliente que você sugeriu alguma determinada alocação e a Selic sai de 2 em um ano e vai para 12. Como é que é esse? Como é que você fica calmo nisso? Você me parece ser muito disciplinado nisso. Então, quando a Selic estava 2, não estava 2, né? Ela estava 5, né? Que era o mercado futuro. Sim, né? sim. Mas teve um desespero ali do cliente para... Isso aqui não paga minhas contas, né? Eu sou um cara aposentado, eu preciso ter uma renda maior e tal. Aí existe um certo correria, frenesi para você fazer investimentos mais de longo prazo, que algumas pessoas não estão preparadas para fazer isso, alguns clientes não estão preparados para fazer isso. Então, quando aconteceu isso, sempre para mim foi natural pensar no longo prazo, mas precisa ver se o cliente está na mesma vibração que você, né? Claro. se ele consegue pensar dessa maneira. Assim, o investidor que pensa no longo prazo, que de fato pensa no longo prazo, ele vai capturar melhores oportunidades e não vai olhar tanto para o CDI diário. Sim. Né? A gente sabe que na prática isso é um pouco mais difícil. Então, assim, de fato houve um pouco de exagero. Né? Então, assim, porque hoje o CDI está 12%, ou 11,75%, né? Sim. A Selic. E o investidor pensa, poxa, esse é o melhor investimento que eu tenho para fazer, né? Vis-à-vis qualquer outra coisa. Aí eu pergunto, bom, se você acha que é isso, você acha que você está sozinho, né? Pensando sozinho, é só você que está pensando nisso? Você vai abrir mão de algumas coisas de valor de longo prazo, né? Para colocar todo o seu dinheiro no curto prazo. O que vai acontecer com esse investimento, por exemplo, ações que você vai vender agora? Certamente
Se ninguém está querendo, o preço está lá embaixo. Sim. Então, assim, acho que tem uma coisa aqui que você está fazendo errado, né? Você está querendo estar do lado Seguindo a do manada, barco, junto com 100%. todo mundo. Sim. Você deveria pensar, será que eu tenho algum dinheiro para 5, 10 anos, 15 anos? Então eu tenho que ter algum recurso em investimentos de longo prazo. O melhor momento de se posicionar em investimentos de longo prazo é quando você tem um prêmio por isso, né? Quando você paga menos por isso. Então, E aí a gente fala muito isso, até a gente brinca, né? Que a gente vocês são uma casa de ações, né? Além do óbvio, né? A gente sempre tenta buscar ativos que geralmente as pessoas não estão olhando e onde a gente faz realmente a rentabilidade, porque quando você tem aí uma competição muito grande e todo mundo está olhando, você não consegue ter um alfa, né? Porque se todo mundo está olhando, todo mundo, obviamente, você vai ter aí uma procura maior, enfim, você não consegue realmente olhar as grandes oportunidades. Mas assim, a gente percebe, assim, por isso que eu te perguntei, né, que nossos fundos em 5 anos, assim, realmente a janela, né, mais de 200%, né, a maioria deles e tal. Mas quando você começa a ver assim, uma pressão, né, de 3 anos, 12 meses, eu percebo que muitos clientes às vezes fazem, né, então acho que você está dizendo que tem que convencer, não é fácil, né? A gente tenta, inclusive, falar isso, não é né? fácil. Nessa questão de você olhar e não deixar todos os ovos numa única cesta, né? Exatamente. Quando eu estava te dizendo que eu tinha ficado, depois de 40 anos, mais humilde, né? Que eu tinha percebido que eu não tinha capacidade de entender macroeconomia e acreditar que fazer os investimentos, o melhor investimento, né? Tá entre os 5%, estar entre os 5% maior ganhadores todos os anos, é impossível, né? Sim. Se você quiser fazer isso, você vai estar entre os 5 e alguns anos perdedores, e aí para saber se a pessoa tem estômago para isso, você tem que fazer diversificação, né? Então, assim, hoje você vê o investidor muito alocado de um lado, né, que é do lado do CDI, e menos ativos que eu chamo de ativos de valor, né? Seja um ativo de crédito, sejam renda variável, e às vezes renda variável você tem ações com mais previsibilidade de caixa, tem um mundo de universo que se exploram muito bem, que é o universo de empresas menos líquidas, né? Então, assim, você poder abrir mão um pouco de um dos pilares, né? Você quer ter segurança, você quer ter rentabilidade e você quer ter liquidez. Não dá para você ter os 3 pilares o tempo inteiro. Então você tem que ter ativos líquidos, né? E você pode abrir mão numa parte do seu patrimônio, abrir mão dessa liquidez para investir isso no mais longo prazo. E aí você tem ações talvez empresas mais resilientes, ou Banco Itaú, Equatorial, esse tipo de ativo, e você tem outros ativos que é um mundo que vocês exploram muito bem, das empresas menores, que têm ido muito bem, né? Se você olhar o balanço da empresa e olhar o preço, obviamente tem né? A gente tem alguma coisa muito isso. Tem alguma coisa errada aqui, uma disfuncionalidade, né? Uma desarbitragem, né? Então, assim, tem ativos de crédito também, né? Nessa linha de valor, de você... Você sabe que a gente, Fifico, a gente acabou também, né, indo nessa linha de ser uma gestora. Hoje a gente tem trigo renda fixa, trigo renda variável, trigo no large caps, também não só small caps, né? Então, além dos produtos de previdência, mas a gente acabou também dando mais opção, né, para aquele pessoa que a gente já gosta da renda variável, também na renda fixa, né? Então, tem crédito privado, a gente hoje também tem outros produtos, mas muito em linha é o que você está dizendo também de ter uma oportunidade também, né, do cliente diversificar, melhor ele colocar na trigo do que colocar numa outra gestora também, né? A gente já tem experiência nisso, mas acho que esse segredo aí de você diversificar e de fazer essa educação financeira, né, que você está falando com o cliente, realmente, principalmente no Brasil, né, que a gente tem um inimigo que é o CDI, né, cada vez é um desafio grande, né? Assim, se você tivesse que escolher, assim, né, você faria alguma coisa diferente nesses 40 anos aí? Ponto da nossa conversa, quando você falou de gestora, né? Tá. Assim, investir é uma coisa muito séria. Você Sim. compor um portfólio de investimento em ações é muito complexo. Você sabe muito bem quanto essa turma trabalha para fazer esse tipo de investimento. Então, assim, eu sou um fã de fundos, né? Aprendi
a entender o quão complicado é fazer isso, quão difícil é acompanhar acompanhar as ações, né? Às vezes eu converso com um investidor, chega um investidor novo e ele tem uma carteira de ações. Eu vou entender por que você tem essa carteira, né? Ela é uma carteira dinâmica, foi um broker, né? Você está girando essa carteira? Não, eu tenho essa carteira porque eu sei fazer análise de ação. Isso para mim tem uma bandeira amarela aí. Puxa, mas, né, cara pálida, você sabe mesmo, me consegue acompanhar, porque às vezes você até consegue ler um relatório e entender, tem tempo, né? Entender isso, mas é tão dinâmico o mercado, né? Quando a gente conversa com vocês, às vezes tem um papel, uma empresa maravilhosa, né? Mas ela está cara, e você fica ali acompanhando até ela te dar uma oportunidade de você comprar. E às vezes, e o caro não significa que o preço da ação subiu, né? O preço pode estar estável, mas a empresa teve piorou na margem o resultado dela, né? Então, assim, é bem complexo, mas só para fazer um parênteses, que eu acho que o investidor, ainda mais se for investir em small caps, né, precisa eu acho que muito você próximo tem toda a razão, e é curioso, porque assim, a questão que você comentou, né, de você ter tempo, além da habilidade, e tem uma outra que são as tendências, né, porque as coisas vão mudando. Ontem eu estava vendo uma reportagem muito interessante da Volkswagen. O pessoal está falando, será que a Volkswagen, o título era mais ou menos assim, será que a Volkswagen vai ser a Kodak? Eu falei, pô, Volkswagen vai ser a Kodak? Aí me chamou a atenção. Mas por quê? Hoje o mercado de automóvel está ficando muito tecnológico, né? Então, assim, uma empresa que tem mais de 600 mil pessoas, né? Como é que ela pode virar uma Kodak? Aí você começa a entender que o carro está ficando cada vez mais tecnológico e a Volkswagen está tendo uma dificuldade gigante de se posicionar nesse mercado. Então, o consumidor muda, a empresa muda, e para você interpretar isso, né, você tem que estar muito antenado, né, de saber quais são as tendências, etc. Então, é um trabalho realmente profissional, né? Não dá para... Você precisa ler todo dia, é muito complexo. Viu a crise alguns anos atrás na General Motors, enfim, empresas automobilísticas que eram ícones, né? Ícones no mercado, e vimos o fenômeno da Tesla, que é uma empresa de tecnologia. Mas você fez uma pergunta para mim dos 40 anos. O que você faria diferente nesses 40 anos? É difícil, né? Poxa. Olha, eu teria pensado, assim, eu comecei jovem, né, como agente autônomo e ganhando dinheiro cedo, vamos dizer assim. Era uma profissão naquela época que de muito sucesso ali no início, né? Então, em vez de talvez eu me preocupasse menos em ganhar dinheiro no início da carreira, continuar me preparando, evoluindo. Então, esse é um conselho interessante, né? Que é aquilo que eu estava voltando na educação do assessor, não se acomodar, né? Porque é um mundo muito dinâmico, né? Você pode ser um grande assessor e virar um exemplo da Kodak, né? Você ser superado por alguma outra tecnologia ou por uma outra mentalidade. O assessor pode fazer assim hoje, assim, que você acha tem que estar o tempo inteiro atrás de educação, de estudar, de ver o que pode tornar ele um profissional melhor, né? Porque não é o fato, ele pode ser um bom comercial, né? Tem bom tino comercial, mas hoje não, acho que sempre, né? No fim do dia, quando você conversa com o cliente, ele quer sentir se você está preparado, se você sabe responder o que está acontecendo, né? Qual a coisa que você acha mais importante para o assessor hoje, ou as coisas mais importantes para ser um bom assessor? Não, sem dúvida nenhuma, ser um bom comercial, né? Ter esse tino, né? Isso é uma coisa, é um dom, você pode desenvolver como qualquer outra coisa, mas outra vez, se prepara, não se acomode, fique sempre preparado, porque o mercado é muito dinâmico. A gente falou aqui há pouco tempo atrás qual é a pior crise que você já passou. Eu digo que a última é sempre pior. Nós estamos passando anos duríssimos, né? E às vezes a gente escuta coisas do cliente que você fala, pô, não estou preparado para... O assessor pensa, pô, não estou preparado para ouvir isso, né? Você deve estar preparado para ouvir qualquer coisa, né? Então, assim,
É um Por trabalho exemplo, o que difícil. você já ouviu do cliente assim que você falou, pô, meu... Ah, não, assim, isso remete a uma coisa. Tem um cliente que quer ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ele quer estar né, Na crista da quer onda. fazer dinheiro no mercado financeiro. Né? E tem o cliente que diz, não, eu não quero. Preservar meu dinheiro. Eu quero preservar meu dinheiro. Então, hoje eu antes era dessa linha mais agressiva, pô, vamos embora, vamos ganhar dinheiro. Tá. Hoje eu brinco, que outro dia eu estava num evento, pessoal lá de Sorocaba, e alguém falou para um cliente dele, me apresentou, falou assim, ó, esse é o cara que vai ajudar você a ganhar dinheiro. Eu falei, não, desculpa, não é esse o meu papel. Eu acho que o papel do assessor é, primeiro, preservar o dinheiro do cliente, né? E, claro, né, trazer um retorno, né, com mais consistência. E por que você mudou de visão? Eu fui ficando mais... acho que é muita pedrada, né? É muito olho roxo, né? É muito olho roxo, né? Toda vez que você quer achar que sabe tudo, você vai aprendendo. E vai aprendendo com o cliente, né? Então, eu tenho uma cliente que eu gosto muito dela, e depois desses anos difíceis, né? Um dia ela estava preocupada, né, com para onde estava indo o mercado, etc. E que ela talvez estivesse com um risco um pouco maior, né, do que ela gostaria de ter. E eu disse para ela assim, eu vou te escutar mais. Aí ela falou assim, é bom que você faça isso. me deu essa dor. Mas uma coisa que eu sempre digo para o investidor, se ele tiver com bons ativos de investimento, não importa tanto o preço naquele dia, porque o valor intrínseco, uma hora ele vem. Os ciclos mudam e precisa de paciência. O difícil é quando o investidor está tomando risco, não sabe no que ele está se metendo, e esse ativo pode não ter valor. E aí ele vai perder dinheiro mesmo. Então, assim, o segredo é você balancear seu portfólio e ter boas escolhas, né? Porque eu brinco com uma carteira de investimento, você vai no Google e fala, eu quero ter uma carteira conservadora, eu quero ter uma carteira moderada. Ela te cospe lá que você precisa ter 20% em CDI, 20% em IPCA+, etc. e tal, mas aí você tem que rechear né, tem que ter a mão ali de quem vai fazer, escolhendo os bons ativos, né? Seja pela qualidade, seja pela duração desses ativos, etc. e tal. Então, é um trabalho que não é simples, né? E, de novo, se você estiver preparado sempre para ter uma boa resposta, para dizer para o teu cliente, olha, isso aqui é um movimento de mercado, ele é passageiro, não vai atingir, né, a empresa, a ponto dessa empresa entrar numa espiral negativa, etc. e tal. Por isso você tem que estar se preparando o tempo todo para falar com o teu investidor. Fifico, quando você veio aqui, você falou assim, de bike, né? Eu vou vir aqui, mas eu prefiro pegar o caminho mais longo, né? Que é o mais seguro. No investimento é isso mesmo? Eu acho ótimo essa tua pergunta, porque é exatamente isso. Exatamente isso. Eu estava dizendo que talvez eu seja um pouco mais agressivo do que é o cliente, você tem que pensar com a cabeça do cliente. Hoje a gente pensa muito, né, em compor retorno, né? Então você compõe isso no mês a mês, no ano a ano. Você não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de uma ultramaratona. Então, assim, faz muito sentido essa analogia. Você vai um pouco mais, né? Talvez é uma outra analogia que eu faço também quando você faz diversificação, né? Se você, por exemplo, monta uma carteira de ações ou compra 3 fundos um fundo de ações na sua carteira ou compra 3. Bom, aquele investidor pode ser aquele gestor pode ser o cara que chega no alto e numa linha reta, né? Ou ele pode ser o cara que mais contorna e mais vai demorar para chegar lá, né? Se você compor o teu portfólio com 3 gestores, seja um fundo multimercado ou seja um fundo de ações, a chance de você chegar no topo, ela continua, você escolheu bem, só que necessariamente você
não quer ser o primeiro, né, a chegar, talvez não vai ser, se você tiver essa diversificação. Sim. Você não será o primeiro, mas certamente você também não vai ser o último. Você vai chegar, só que vai chegar um caminho um pouco mais longo. Então, acho que essa analogia da bicicleta, do tempo, no fim do dia, tempo e investimento é absolutamente relevante, super importante, né? Não ter pressa para fazer investimento. Se o teu investidor perguntar, eu tenho 6 meses para investir, olha, você não tem que fazer investimento, você tem que deixar teu dinheiro no CDB do banco pós-fixado. Você tem 2 anos, você começa a pensar, não, 2 anos dá para construir alguma coisa. Em 3 anos dá até para um prédio ficar pronto, então dá para você procurar algum investimento que te dê um retorno um pouco maior do que esse investimento de curto prazo, que é o CDI. Essas coisas também que você comentou da bike, como você falou que é um cara esportista aí, e no esporte tem muita disciplina, eu acho que isso tem tudo a ver, né, com o que você está dizendo aí, né? Que você continua, você vai indo, você vai fazendo e vai ganhando um pouquinho, enfim, e vai continuando na caminhada. É mais ou menos por aí. Exatamente por aí. O esporte te dá disciplina para saber que às vezes você não consegue fazer. Que não consegue, você ter o seu limite, você ter o limite. Né? Sim, exatamente. Sim. Muito legal isso. Eu adorava jogar futebol. Uhum. E eu me aposentei com 50 anos de idade, mais ou menos. Eu adorava jogar com meu filho, né? Com os amigos do meu filho. E aí eu jogava e eu era assim alucinado para correr o máximo que eu podia, se empenhar o máximo que eu podia. Só que depois eu passava literalmente 2 dias completamente prostrado, assim, cansado, não conseguia caminhar direito, raciocinar direito. Então, assim, não, então o tempo de recuperação era muito longo. Então não dá mais para fazer esse esporte, né? Entendi. Então, tem que... Pô, muito legal, né? Você tem que saber onde você está jogando também. Investimento é assim, às vezes você tem que dar um passo para trás. Às vezes você tem que rever um pouco o que você, né? Como você estava analisar, reavaliar as coisas, né? Repensar as coisas. Faz parte. Bom, ensinar o cliente, às vezes, a desinvestir no ativo que ele está perdendo dinheiro. Isso é uma coisa difícil, né? O cliente fala assim, poxa, eu vou realizar um prejuízo. Sim, você precisa diminuir um pouco o teu risco, ou você precisa trocar esse investimento por um que tem um potencial parecido, mas talvez seja um melhor momento para esse fundo. Isso é uma coisa que é um trabalho que você tem que, às vezes, fazer diariamente constantemente com o investidor. Reavaliar. Não é só tirar as coisas que estão dando lucro. Isso aqui já deu lucro, eu preciso, né, realizar aquele lucro. Se você fosse dizer assim, uma característica para ser um bom assessor, uma única só, qual que seria? Bom, obviamente é difícil falar só de uma característica, mas um bom assessor precisa ter um tiro comercial. Precisa ser um cara que aceite, né, ouvir não, aceite reclamações do investidor, mas ele, outra vez, precisa estar preparado para saber falar daquilo que ele vai mostrar para o cliente, produto que ele vai oferecer, né? Saber que cada produto tem que se encaixar dentro de um portfólio do cliente. O portfólio não é apenas um monte de produtos de investimento, né? Tem que se conversar. Então, bom assessor tem que ser bom comercialmente, isso é óbvio, né? Esse é o trabalho dele, trazer clientes, mas está sempre preparado, mesmo ele tendo ajuda, né, da gente que fica ali na área do middle, ali olhando o mercado, etc. e tal, tem que se preparar para fazer, vamos dizer assim, o discurso do produto, né? A venda do produto, que eu não gosto de usar muito essa palavra da venda, né? Eu brinco que a gente compra produtos para o investidor, né? A gente não vende produto, né? Tudo que a gente mostra para o investidor, para ele comprar, é um produto que a gente também compraria. Entendi. Agora, você deu vários conselhos aí, né, para a turma, etc.
E aí eu queria perguntar para você, qual que é o melhor conselho que você já recebeu na vida aí? Eu acho que, assim, eu é ser mais uma pessoa mais questionadora, talvez, não ser tão intenso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha mulher, que ela é muito dinâmica nas coisas que ela faz. Ela é uma máquina de trabalhar, mas ela consegue fazer equacionar muito essa pressão do trabalho com a vida, né, com o dia a dia. Então botar intensidade quando você está fazendo, mas saber também a hora que você precisa desacelerar é importante. Acho que é um... Muito bom. Você falou da sua mulher e dos livros, né? E como ela é escritora, enfim, você tirou algum aprendizado dessa questão aí dos livros, do que ela faz? Né? Patrícia é um fenômeno, assim, precisa ser estudado, né? Porque ela tem, assim, muita energia. Ela fez 3 faculdades, de engenharia, letras, até virar... Isso é fantástico. Administração, onde ela se formou, até virar escritora. Ela aprendeu, foi mudando, né? Então, assim, não tem sonho que você não consiga, não consigo fazer isso, não sei. Hoje ela estuda música, que é uma coisa que a vida inteira ela queria fazer. Claro. Assim, não tem tempo ruim, não tem momento que você fala, não, agora eu não consigo fazer isso. E ela estava me contando esse fim de semana que ela é dislexa, né? Para completar, ela é dislexa. Então o professor ensinando para ela as letras musicais, e ela falou, então, e agora, qual que é essa? E ela falava, essa? Não. Essa? Não. Essa não. Aí o professor falou, essa você já falou. Assim, e ela tá lá insistindo, Entendi. se divertindo, Pô, é a hora que ela para um pouco para tocar o violão. Legal. Então, assim, né, Bela não parceira. tem coisa. Não tem coisa que você que legal, não possa fazer. Que legal. Se quiser fazer, vai atrás, aprende. Que é importante. Muito bom. Bom, só para entrar, antes de entrar no nosso bate-bola, fala um pouquinho da Veda aí, pô. A gente explorou pouco, né? Hoje a Veda tem 10 bi. Conta um pouco aí o que é a Veda, dá uma ideia maior aí para nós, né? Fala um pouquinho do escritório. Claro. Qual que é o diferencial de vocês também? A Veda nasceu em 2017, né? Foi fundada por 7 pessoas. O Rodrigo Marcati é o CEO da companhia, o managing partner da companhia. Eles eram todos do Banco Fator. Fator. E saíram para empreender. Eu cheguei lá, acho que nós éramos 16 pessoas. Hoje nós somos 200 pessoas, 120 assessores, então temos 7 filiais, mais a matriz aqui de São Paulo. Se situamos num nicho de mercado mais middle private. E assim como a XP, há alguns anos atrás, a gente era apenas um distribuidor de produtos de investimento. Hoje a gente é uma empresa de assessoria de investimento, né? Tem outras linhas de negócio. A XP foi criando essas linhas e a gente foi montando os nossos times para atender cliente, pessoa jurídica, enfim, toda a demanda dos clientes. A gente costuma dizer que a gente é uma empresa 360 graus, né? Então você pode, ao mesmo tempo que você está atendendo uma pessoa física, essa pessoa é um empresário, então a empresa dele tem alguma necessidade, seja emitir uma dívida, seja fechar um câmbio. Tá. Né? E nós somos o primeiro escritório de agente autônomo, né, de assessoria de investimento, para ter um time de M&A. Olha que legal. A gente tem, me orgulho bastante desse time, né? A gente origina bastante negócio para a equipe lá. E esse ambiente que a gente vive, né, que a gente está ali no dia a dia, pô, só conversa boa, né? Só gente, sujeito que sabe analisar crédito, que sabe analisar uma empresa,
né? Eu tenho um time todo de renda variável. Então, assim, o dia inteiro é conversa boa. Por isso eu acho muito importante estar no escritório no dia a dia. Né? Legal. Entendo muito pouco algumas pessoas ainda ficarem em casa fazendo home office. E algumas pessoas me perguntam assim, home office? Imagina, eu ia ficar louco se eu ficasse em casa, eu preciso ir para o escritório. Tá todo mundo voltando agora. Acho que as empresas já perceberam, né? Sem dúvida. Então, essa é a Veda hoje. Chegando a 10 bilhões, né? Qual que é a cultura lá? G20. Como é que é a cultura lá da Veda lá? Uma cultura de partnership, uma cultura, de novo, de construir um negócio de longo prazo, Tá. né? De criar esse vínculo, né, das pessoas, né, de quererem serem sócio, fazer parte de um negócio que está sendo construído. Obviamente, os últimos anos, a velocidade de crescimento para todo mundo foi um pouco menor, né, do que os planos que a gente tinha, mas a gente tem planos ambiciosos aí pela frente, mas, de novo, construindo no dia a dia, sem pressa, porque às vezes tudo que a gente faz com pressa, às vezes tem um step back aí, né? Tem uns tropeços, né? Mas é normal. Muito bom. Ficou. Agora a gente inaugura o nosso novo bloco aí, de novo, que é o momento bate-bola, que eu sempre brinco aí, que é o nosso momento Maria Gabriela. Então eu vou fazer algumas perguntinhas. Você tinha que vir com uns óculos na cabeça. Tirar, né? Trocar, né? Traz uma peruca loira pra ele. Essa é boa produção. ideia, começar a vir com os Traz vermelhos, uma peruca loira aí pra cá. Uma cidade inesquecível. Boston. Frescura, né? Mas é porque meu filho estudou lá. Sim. E é uma cidade encantadora. Um lugar que você gostaria de ir? Austrália. Austrália? Casa de aventura. Casa de mergulho. Eu quero aprender a ser menos intenso. Personalidade que admira. Eu vou falar duas pessoas que estão muito próximas, né? Um que estava próximo, que é meu pai, que era um cara assim muito centrado, trabalhador, que sempre procurava, né? Imagina eu no mercado financeiro cuidando das finanças dele. E a segunda personalidade é a mulher, assim, pelo dinamismo dela. É impressionante. Às vezes eu falo, cara, você não para. Quanto tempo? 32 anos. 32. Ela não para. Então, assim, a Patrícia tem essa coisa toda da história da vida dela, né, de sempre reinventar as coisas e não parar, ter uma intensidade em tudo que faz, mas também sabe fazer com calma. Fazer as coisas, então ela fica sempre respira um pouco. Se você não fosse do mercado financeiro, você seria o quê? Será que eu conseguiria fazer algum esporte? Algum esporte? Ser profissional em algum esporte? Você seria, eu poderia fazer alguma coisa, talvez não ser o esportista, mas ser o treinador de alguém. Que legal. Seria para essa linha. Pode ser. Que ficou, para finalizar, o que é o sucesso para você? Não, sucesso é ser feliz, ter saúde, ter amigos, preservar isso, construir todo dia um relacionamento mais forte, estar próximo dos filhos, né? Conseguir levar a vida de uma maneira mais suave. Acho que é isso que é sucesso. Pessoal, mais um episódio aí que a gente termina com muito aprendizado. Eu queria agradecer o Fifico aí, 40 anos aí de experiência, uma baita aula. Espero que vocês tenham gostado. Fico, por favor. Bom, eu agradeço muito pelo convite, foi muito agradável estar aqui com vocês todos. Uma casa fantástica, né? Uma gestora super conhecida. Faz um trabalho admirável. Espero que vocês tenham gostado. Vão estar no YouTube, no nosso site. E até a próxima aí. Um abraço a todos. Valeu, Fifico. Obrigado. Prazer estar com vocês. Um abraço.